Olá, planeta Terra. Galera, eu tô bem aqui nos Anéis de Saturno, sem brincadeira. É um lugar que eu parei bem aqui pra testar um negócio aqui, ó. Os Anéis de Saturno tem que estar bem no meio pra realmente você ver. E olha que eu não tô usando a versão em HD. Deixa eu só colocar aqui de novo pra vocês aqui. Tá aí, ó, os Anéis de Saturno aí pra vocês quiserem. Mas agora vamos voltar pra Terra, que hoje é conteúdo lá da Terra. Então vamos se embora. Olá, planeta Terra. Como é que vocês estão, gente? Boa noite. Eu tô utilizando aqui uma versão em HD temporária aí. Como é que vocês estão? Então, é assim que nós vemos a Terra do espaço. É meio escurinho, mas sim, é tudo escurinho e tem a lua lá no cantinho para vocês verem aqui. Isso é tudo comum, faz parte de nossa mente. Então vamos embora, né? Vou botar aquela versão meio iluminada para vocês aqui, que vocês gostam mesmo, né? Pois bem, tá aí, estamos na Terra e hoje tem muitas notícias, inclusive uma bem importante, hein? Então vamos começar. Vamos embora, né? Como eu tô usando um pouco da versão em HD, vocês estão vendo aí, tá mais bonitinho, né? Mais bonitinho. É claro que é temporário, né? Vocês sabem muito bem, porque vai não forçar o PC. Só de eu estar aqui usando essa versão em HD tá forçando um pouquinho, mas é melhor do que nada, né? O que vocês acham? Inclusive até para rodar a Terra, ele buga também para rodar um pouquinho a Terra, velho. É doideira do caramba, mas depois eu vou ajeitar isso aqui para deixar na forma normal. Apesar de que você tem como mudar um pouco aqui, ó. Botar o manual, ó, que fica assim pra caramba aqui. Porque é assim que tá realmente a versão atual, né? E também tem um modo automático que buga pra caramba. E tem um modo que eu tô usando agora, né? Que é esse aqui para deixar um pouco mais bonitinho pra vocês aqui. Mas é como eu falei, bom, eu tento deixar o melhor que posso, né? E isso aqui é temporário, né? Bom, eu deixei um pouco iluminado aqui, só pra iluminar mesmo. E bom, vamos começar aqui. Temos muitas notícias, inclusive preste bastante atenção que tem algumas aqui que eu peguei e fui correr um pouco mais a fundo. Vamos lá, vou deixar o 3 iadas pro final, como sempre, então vamos embora, né? Vamos lá. Primeiramente, houve alguns impactos geoeletromagnéticos, algumas ejeções solares, né? Entre o dia 11 e 13 de outubro foram identificadas 4 ejeções de massa coronal com direção à Terra. Segundo modelos, isso pode interagir entre si e aumenta a atividade de auroras boreais, né? Resumo para quem não entendeu, é quase como se fosse tempestade solar, viu, galera? Tempestade solar, o sol de vez em quando ia lá e ejetava alguma coisinha, né? Pois é. Bom, foi identificado, isso aqui eu tive que correr atrás para vocês realmente entenderem. Primeiramente que foi identificado sinais de rádio. Sim, foi identificado sinais de rádio bem estranho. Os astrônomos que ajudaram nos cientistas dos cidadãos identificaram mais sinal potente do que vocês estão vendo na tela aí, que é o nome do local lá que eles descobriram, um tipo de objeto chamado Old Radio Cycle, né? Que são anéis de plasma, que vocês estão vendo aí, uma figura que emite ondas de rádio que circundam as galáxias, né? Esse ORC é composto por 2 anéis interligados em uma configuração rara, e essas bilhões de anos de luz de distância podem ajudar a entender que esses gigantes misteriosos se originaram de galáxias, buracos negros e evoluem de forma junto. É claro que isso aí é meio que assim, para vocês entenderem, é meio que como se fosse tipo vários objetos anéis interligados, praticamente anéis, que pode ser mudado como se fosse tipo um vento galáctico. Imagine a heliosfera, só que a amostra, né? Em vez de ser choque com fusões de buraco negro. É uma doideira do que eu vou explicar isso aqui, né? Vou deixar para quem era da área da ciência para explicar com mais detalhes, né? Bom, foi descoberto um corpo invisível, massivo, via lente gravitacional. Estudiosos anunciaram a detectação de um grande objeto invisível, composto de matéria escura, com massa de mais de 1 bilhão de vezes a do Sol, localizado a 1 bilhão de anos de luz de distância da Terra. Detectaram diretamente por efeito de lente gravitacional. Isto é uma das menores massas detectadas até hoje, que via de momento que abre possibilidade para mapeamento de matéria escura do universo. Nota, matéria escura até hoje ainda não fui ainda muito detectada a questão disso. Só lembrando, ele é o objeto mais leve já detectado via gravitacional. Bom, um objeto gelado de Centauro chamado Chiron foi mostrado aos anéis de formação. Foi observado pela primeira vez que um sistema de anéis se formando e evoluindo ao redor do corpo gelado 2060 de Chiron, entre Saturno e Urano. Os astrônomos identificam 4 anéis distintos, 3 mais densos próximos a um mais interno, feito de gelo e água e poeira. Este achado é notável porque os anéis em corpos pequenos são raros. Chiron se torna o 4º objeto conhecido como sistema de anéis. Todos esses anéis podem revelar que discos satélites se formam ao redor de corpos menores.
Foi detectado também água pesada em detectação em disco de formação planetária. Pela primeira vez foi observado água pesada com deutério e um disco que está gerando exoplaneta ao redor da estrela V883 Orionis. Esse achado sugere que parte da água dos planetas não se formam durante a vida da estrela, mas já estavam presentes em nuvem interestelar que colapsou para formar o sistema, e entre explicações para entender como a água é essencial à vida e entregue aos planetas. Inclusive foi recém-descoberto um novo asteroide que passou perto da Terra, o asteroide 2025 TP5, com cerca de 6 metros de diâmetro. Foi descoberto 13 de outubro e fez uma aproximação segura da Terra no dia 15 de outubro, passando a cerca de 97 mil quilômetros, menos de um quarto de distância até a Lua. Embora não tenha representado perigo, isso mostra como esse objeto é muito forte para se aproximar de sermos avistados com muita antecedência, fortalece a importância do sistema de asteroides, né? Bem, foi feitas observações sugerindo que as primeiras estrelas não eram estrelas normais. As novas observações do James Webb indicam que as estrelas mais antigas do universo podem ter sido estrelas como as que conhecemos, como gigantes escuras alimentadas por aniquilação de matéria escura, conhecido como Dark Stars, né? Esse modelo pode explicar como algumas galáxias mais brilhantes se formaram tão cedo no universo e como se originaram os primeiros buracos negros supermassivos. Essa hipótese se confirma e reescreverá perto da parte da história estelar. Bem, como foi muitas informações que aconteceram durante essa semana, eu vou deixar na tela aí, eu pedi pro ChatGPT resumir, para vocês conferirem aí o que teve nessa semana, né? São muitas coisas que aconteceu, mas eu tô resumindo mais a questão para gravar vocês aqui, pra vocês entenderem. E agora sim, nós podemos ir para o 3 Atlas, já que o 3 Atlas aí tem dado o que falar ultimamente, né? Pois bem, como vocês puderam ver, o 3 Atlas, ele foi capturado aí por Marte, né? Por Marte, na questão de Marte, ele já teve sua aproximação, que foi 3 de outubro, ele chegou a cerca de 29 milhões. E bom, foi também mostrado imagens próximas do satélite marciano, que vocês viram também. Houve também a emissão de água, que foi uma coisa que deixou muita gente perplexa. Teve a polarização extrema de caracterizações ópticas e houve uma evolução fotométrica, quer dizer, meio que mostra que o cometa mudou de cor. Sim, ele mudou de cor para vermelho para solar, como se o tempo e com a evolução da magnitude da atividade pode indicar mudanças do tipo de matéria e na densidade do coma. Outras interpretam que à medida que o 3 Atlas se aproxima do Sol, pode haver uma transição entre dominação de partículas de poeira para partículas geradas pequenas e refletidas. Uma outra coisa importante, foi falado que também o 3 Atlas mudou a questão da sua cauda, né? Que eu não sei muito como é que funciona a questão de cometas e meteoros, né? Mas houve mudança na cauda. Ao invés de ser a cauda apontada ao contrário do Sol, foi em direção ao Sol. Foi uma doideira do caramba, mas isso deu o que falar esses dias aí, né? E essas foram as notícias da Semana do Universo, né? E aí, vocês gostaram da Semana do Universo? É isso e acabou.